Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos refletir sobre a palavra de Deus. Meus amigos, meus irmãos, quando eu venho aqui com a palavra de Deus, vocês acham que é eu que estou falando da minha própria mente? É eu que estou produzindo esses conteúdos, né? Quando eu venho aqui avisar sobre os falsos profetas, e venho claramente citar nome, falar que ele é um falso profeta, será que é Deus que está falando ou não, né? Muito bem, esses dias deixei acumular, e aí as pessoas, aqueles vídeos que eu andei fazendo, do Moabel, do reverendo Hernandes, dizendo que eles são falsos profetas, e aí um deles disseram do Moabel assim: olha, eu não acredito que ele é um falso profeta, ele tem uma voz tão mansa que me traz uma paz tão grande, né? Esse comentário aí só me faz lembrar o seguinte, que os falsos profetas, eles vêm transformados em ovelhas, em pele, eles são lobo em pele de ovelhas. Palavras suaves, fáceis, gostosas de ouvir, né? Lembrando que o próprio apóstolo Paulo falou que o diabo se transfigura em anjo de luz, imagine, né? E os seus ministros também se transfiguram em ministro da justiça. Muito bem. E aí eu falando do Moabel, como Moabel perdeu a sua salvação absoluta, que a última live dele, ele blasfemou contra o Espírito Santo de Deus, até a última oração dele foi uma blasfêmia. Ele jamais acreditava que Deus, ele é onipresente, onisciente. Deus está voando num querubim, é assim que ele disse, né? E aí ele falou que Deus não vê quando um casal está no seu quarto, né, tendo relações sexuais. Só que parece que ele não leu todinha a Bíblia. Tinha dois filhos de Judá, um chamado e outro Onan, que esses homens, quando tinha sua intimidade com sua esposa no quarto, Deus viu o que ele estava fazendo. Só você ir lá e pesquisar e ver. Não vou abrir agora para o vídeo não ficar muito longo, mas tem. Deus viu e foi mal aos olhos do Senhor e Deus matou esses dois filhos de Judá. Que esses filhos de Judá tinha por mulher a Tamar. Tamar foi primeiro mulher de Ornã, depois e eles não queriam ter filho com ela, que era um mandamento na época. E aí o Moabel falando, né? Negando a onipresença, onisciência de Deus. E negando também o Espírito Santo, que o Espírito Santo tem corpo, já expliquei para vocês. E essas heresias desses homens, eles corroem como câncer. E aí hoje alguém me disse, olha, você divergir de uma interpretação é uma coisa, mas agora falar que esse homem é falso profeta, o que é divergir? Interpretação quer dizer que cada um interpreta de uma forma? Não, ela não é, ela é uma só. Por exemplo, o Hernandes nega o milênio, nega que Cristo vai reinar neste mundo. É como Himeneu e Fileto, eles não negou a ressurreição, mas falou que a ressurreição já era feita. Quer dizer, eles falam tão sutil que você tem que ir para a palavra de Deus. É por isso que eu mostro os textos da palavra, para você não ser enganado. E esses homens, né, e por exemplo, que nem o Moabel, o Hernandes, aí as pessoas dizem assim, olha, são homens que nunca produziram escândalo de vida ilibada. Esses que são perigosos. Claro, vida ilibada, tinha uma esposa, um homem honesto, né? Mas a heresia deles, e a heresia? Agora nós vamos aqui para o livro de 1 Tessalonicenses, olha o que o apóstolo Paulo diz para os tessalônicos, que ouviram a pregação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem humilde, de aparência, pobre, né? E ele trazia a palavra de Deus. Olha o que diz aqui a palavra de Deus no capítulo 2 e o versículo 13 de 1 Tessalonicenses. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, porque, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebesse, não como palavra de homens. Pergunto, quando eu estou aqui com a palavra de Deus, você está achando que é eu que estou produzindo da minha mente, do meu coração? Ou eu estou dando voz à palavra de Deus? Eu estou te alertando, ensinando você, né? Abre parênteses. Segundo na verdade, fecha parênteses, como palavra de Deus.
a qual também opera em vós os que credes. Então, quando Paulo trouxe, eles falaram assim, não, isso aqui é Deus falando. E quando eles acreditaram nisso, a palavra teve um efeito na vida deles. E eu vejo aqui que às vezes eles não acreditam. É você que tá produzindo coisa da sua cabeça. Eu vou para as escrituras, eu posso ser até o único homem, não vou dizer que eu sou o único, mas vou supor que eu seja o único que fale que eles são falsos profetas. Eu vou pela palavra de Deus. Por isso que no livro de Isaías, diz assim, quando você estiver andando em trevas, não tiver mais nenhuma luz, credes no nome do Senhor, crede na palavra. É assim que eu faço. Quando eu vejo aquela pressão tão grande, oh, será que é só você que está certo, é todo mundo errado? Eu vou para a palavra. Aí eu ponho a luz nas pregações desses homens. Eu coloco a luz no que eles falam. Não é assim, né? Então eu vou para a palavra de Deus. E você também deve ir para a palavra de Deus. Como diz lá em Atos 17:11. E os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque ia conferir na palavra. Hoje nós temos a tecnologia, os computadores, os celulares, que você pode pesquisar à vontade. É tão fácil pesquisar a palavra de Deus. Você coloca uma palavra-chave e já aparece lá os versículos. É muito fácil. Nós somos a geração hoje que vai entrar mais pessoas no inferno. A geração que tem mais informação e a geração que tem menos conhecimento de Deus. Então eu estou aqui, meus amigos, meus irmãos, trazendo a palavra de Deus. Você está aceitando ela como palavra de Deus ou como a palavra de uma simples pessoa que não tem expressão nenhuma? Né? Como que você está aceitando a palavra? Quando eu falo desses homens poderosos, famosos aqui na internet e fora, reverendo, pastores, 200 e poucos inscritos, 200 e poucos mil inscritos, e por aí vai, outros têm milhões de inscritos. Quem sou eu perto deles? É só que eu trago a palavra de Deus. Eu confio na palavra. Então eu afirmo, através da palavra, que esses homens são falsos profetas. São homens perigosíssimos que podem levar as pessoas para o inferno. E eles pervertem a fé de muitos aqui. Eu vejo pregadores aqui. No dia, quando eu fiz logo do Moabel, veio um pastor, né? Falso também. Não, porque você não sei o quê. Então, coloco tudo no mesmo balaio. Não é questão de cada um interpreta de uma forma. A questão é a palavra. Se a palavra diz, é assim, tem que ser assim. Deus é poderoso para cumprir aquela palavra, por mais absurdo que eu acho. O caso do Hernandes. Como pode Deus prender um espírito? O espírito não tem como prender. Ele dizendo, por tabela, que Deus não tinha o poder de prender o diabo. Ele fala isso, só você ir lá assistir. O Moabel, o espírito tem corpo, como que vai habitar dentro de nós? Olha, Deus não tem poder. Se o diabo entra dentro de nós, entrou em Judas, para Deus fala que quando o coração está vazio, vem 7 demônios e entra dentro dele. Imagina o Espírito Santo de Deus que tem poder de tudo, né? Então, meus amigos, nós estamos vivendo uma época muito difícil, perigosa, você não dá para confiar mais em denominação nenhuma. Eu não confio mais, eu fico com o pé atrás. Fico muito atento, eu fico com a palavra de Deus, pesquisando, por isso que eu estou com ela 24 horas, eu fico. Quando eu chego na minha casa, eu estou comendo, eu vou abrir a Bíblia e fico comendo e lendo. De manhã, quando eu tomo café, estou tomando café, eu abro ela e estou lendo. Não estou falando isso para me engrandecer, não, porque é ela que vai me dar certeza. A pressão é tão grande, meus amigos, meus irmãos, que se eu não for para a palavra, eu vou ficar, mas será que eu estou errado? Oh, meu Deus, será que eu estou pecando? Será que eu estou falando heresia? Será que eu estou acusando falsamente? Né? Mas eu vou para a palavra, e a palavra me consola, para falar, você está no caminho certo. É isso mesmo. Então, por isso que eu tenho muito cuidado quando eu venho pregar, para não acusar falsamente. Mas eu aponto aqui os falsos profetas. Eu fico muito atento nas pregações. Eu me lembro que eu falei uma vez do Ricardo Gondim, há muitos anos atrás, há 20 anos atrás, comecei a frequentar a igreja dele e ir lá, né? Gostava das pregações dele. Mas nesse inteirinho eu tinha lido todas as escrituras todinha. Aí ele falava bonito, tal e tal e tal e tal. Mas tinha alguma coisa que, sabe, machucava aqui por causa da palavra. Eu circuncidei o meu ouvido pela palavra.
E aí, meus amigos, você tem que fazer isso, tem que circuncidar o seu ouvido pela palavra. Você tem que circuncidar os seus olhos pela palavra, porque senão você vai ser presa fácil. Porque se você não circuncidar os seus ouvidos, a palavra do lobo vai parecer macia no teu ouvido. Se você não circuncidar os seus olhos, você vai olhar para aquele, mas aquele homem, ele transmite uma paz tão grande. Você acha que o diabo vai vir como ele é, feroz? Não vai, ele vai vir como um anjo de luz. Entenda isso, né? Então, meus amigos, meus irmãos, nós devemos tomar muito cuidado. Nós devemos nos revestir de Jesus Cristo. Capítulo 3 de Colossenses. Portanto, se fostes ressuscitado com Cristo, versículo 1, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Você tem buscado as coisas de cima? Você foi ressuscitado com Jesus Cristo? Ou tua mente está nesse mundo só? Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Começa a pensar nas coisas do alto. E Cristo vai te iluminar. Nenhum crente, nenhum servo de Deus verdadeiro vai ser enganado. Se você está sendo enganado, quando eu percebo que alguns de vocês estão sendo enganados, eu falei, esses não pertencem ao nosso rebanho. Esses não são nosso irmão, porque aquele que é de Deus, ouve-nos. Aquele que é de Deus vai ouvir a palavra de Deus. Aquele que não é, não vai nos ouvir. Ele vai discordar certamente. Certamente ele vai discordar. Os ouvidos dele não vai aceitar aquilo, o coração dele não vai. E aí vai vir o diabo, Satanás, vai tirar a palavra que foi semeada no coração dele e a palavra vai ficar infrutífera, como Jesus disse da parábola do semeador. Vocês lembram disso aí? Pergunto, vocês estão lendo a palavra? Vocês estão lendo ela por sequência? Começou o ano, terminou o primeiro mês de janeiro, o que você fez? Eu já estou lendo ela aqui, ó. Eu estou aqui no livro, eu estou no livro de 2 Crônicas de novo, acabei de ler ela, comecei de novo, tem nem um mês, eu já estou em 2 Crônicas, lendo ela todinho de novo. Enquanto eu tiver vida, se Deus me der força, eu quero ler mais de 200 vezes, porque isso é segurança, âncora para a minha alma, e os dias vão ficar cada vez mais difíceis. Eu espero que através dessa reflexão, que foi um pouco longa, né, você caia na real e que o Espírito Santo ilumine a tua mente para que você não caia no engano do demônio, no engano dos falsos profetas e se corrompa. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém.